Pandemias afetaram os espaços urbanos portugueses durante a Idade Média. De que forma é que essas doenças se propagaram e que medidas foram adotadas pelas autoridades municipais? Que consequências sociais e políticas advieram desses surtos epidemiológicos? A convidada de hoje é Amélia Guiar Andrade, professora catedrática de História Medieval na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É investigadora do Instituto de Estudos Medievais e especialista em História Urbana, Económica e Marítima. Irá falar-nos sobre os espaços urbanos portugueses medievais perante as pandemias. Olá, boa tarde. Obrigado por aceitar este convite para a iniciativa Pandemias e História na Era da Covid-19. Eu tenho que começar todas as entrevistas da mesma forma, no fundo, perguntar ao entrevistado, neste caso à entrevistada, como é que foi o seu tempo durante a quarentena e agora nesta nova fase de desconfinamento. Muito obrigada, antes de mais, pelo convite, é um prazer estar aqui. Este tempo de pandemia e do pequeno desconfinamento que agora estamos a viver teve uma componente de grande desafio, porque foi a rapidíssima passagem do ensino presencial ao ensino online, não é? Como continuar a dar aulas, quer à licenciatura, quer ao mestrado, garantir as orientações, orientar projetos, tudo a partir de casa, não é? Portanto, de um espaço de confinamento. Esse foi um grande desafio que, com algumas componentes complexas, como disponibilização de materiais aos alunos, acompanhamento de alguns que tinham mais dificuldade em ter acesso ou que reagiram pior ao confinamento, porque isso também foi evidente junto dos alunos, e sobretudo os problemas inerentes à gestão de projetos. E como sabe também, eu tenho a gestão das bibliotecas da FCSH, agora no início deste período subsequente ao estado de emergência, foi preparar a reabertura em contexto de Covid-19 das bibliotecas da nova FCSH, não é? Que foi também está a ser um grande desafio de adaptar equipas a novas rotinas, a ter cuidados, a receber os alunos, a promover lentamente um retomar de uma normalidade condicionada. Claro, vamos esperar que esta normalidade condicionada consiga ser mais normal dentro de algum tempo, não é? Esperamos que sim. A partir pelo menos do próximo ano letivo, já sabe que os próximos meses agora com o verão e com as férias se calhar podem permitir um retomar das atividades, vamos ver, com calma, não é? E alguma paciência. Sim, mas as incógnitas para o ano letivo que vem são ainda muitas. E para as universidades será um desafio gigantesco. Claro, é que algumas universidades de topo, como Cambridge, já garantiram que o próximo ano será inteiramente online. Pois, mas não sei como é que as universidades portuguesas vão decidir o próximo ano letivo, com os problemas que muitas vezes têm de espaço, de tecnologias, porque Cambridge é uma universidade de topo, não é? Uma universidade com umas condições que nenhuma universidade portuguesa tem, portanto sejamos também um bocadinho realistas e vamos ver como é que isso se vai processar e sobretudo a chegada dos alunos do primeiro ano, porque eu acho que lembro-me de ser aluno e é um momento de passagem, um momento muito importante para um aluno que sai do ensino secundário, entra numa universidade e pode quase não entrar na universidade, não é? Eu notei isso dos meus alunos este ano, são alunos do primeiro ano e eles mal tiveram tempo de se conhecer, não é? Ao fim de 3 meses estavam em casa e nunca mais voltaram a estar juntos. E eu acho que o tempo de faculdade cimenta amizades, cimenta solidariedades com um peso muito importante para o futuro e é um tempo de aprendizagem muito importante que pode ficar afetado pelo distanciamento e por esta via que é fantástica, quer dizer, nós não temos a mínima dúvida que é fantástico. Se não tivéssemos isto teríamos estado bastante mais infelizes, mais solitários e mais sozinhos, mas o que é certo é que não substitui. Então a investigação, a história não substitui todo o processo de aprendizagem de investigação. Bom, vamos agora avançar para a entrevista. A Covid-19, como sabe, tem sido particularmente agressiva nas zonas urbanas, sobretudo em Lisboa e na área metropolitana do Porto, os dois espaços mais populosos do país.
tem um perfil também socioeconómico, perfil industrial, sobretudo no norte, que obriga a atividades de proximidade entre os trabalhadores. Ao recuarmos até à Idade Média, que é uma realidade completamente diferente e distinta, que evidências é que existem sobre a disseminação dos surtos epidemiológicos nas áreas urbanas, até por oposição às áreas rurais? Os dados não são muito numerosos, não tínhamos ideia que temos uma informação muito detalhada sobre, eu sempre achei, sempre foi para mim surpreendente, que sobre a peste negra de 1348, que foi tão disseminada, de uma maneira tão profunda no Ocidente Europeu, sempre achei que a nossa informação é relativamente escassa para aquilo que nós gostaríamos de ter. Conforme se avança na Idade Média, os dados são mais numerosos e há evidência que eu achei muito curiosa, e eu neste momento a documentação que tenho mais presente é a documentação de Lisboa, achei muito interessante sobre espaços de doença, inclusive espaços de doença fora do reino. Nós temos sempre aquela ideia de uma Idade Média bastante fechada, com pouca circulação, com uma circulação de notícias muito, muito reduzidas, e não parece ser essa a situação, ou seja, as notícias corriam depressa, chegavam à gestão conselhia, muito evidentes dessas preocupações que chegam com o termos conhecimento que há lugares de pestilência, há lugares perigosos, há lugares de onde vêm doentes, portanto há todo um conjunto de informações que alerta, e eu esse aspecto achei bastante interessante, essa difusão da informação e como depois se reage às notícias, não é? Portanto, às notícias que chegam, e depois são tomadas medidas por parte dos conselhos. Eu, como digo, tenho mais presente a documentação de Lisboa, onde o rei é profundamente interferente e, portanto, muitas vezes é o rei, não é? que interfere e que decide. Claro. Quando falamos de espaços urbanos, no caso português pensa-se muito nos espaços urbanos que estão na proximidade da costa, não é? Embora já se saiba que havia durante a Idade Média outros de média dimensão espalhados também pelo interior do reino, não é? Nas entrevistas que eu conduzi até agora, notou-se que muitas delas referiam sempre o mesmo aspecto, que é a importância que os portos marítimos tiveram para a entrada e para a disseminação das doenças. Do seu conhecimento também, e uma vez que o caso de Lisboa, que é que ele conhece um pouco melhor, terá sido também por aí que entraram as principais pandemias na cidade de Lisboa, por exemplo, e noutros espaços que possa ter conhecimento? Sim. Parece ser, da informação que conheço, a mais numerosa parece exatamente apontar para essa situação, para a vinda de navios com tripulações contaminadas, ou mesmo que não houvesse notícia de contaminação, provenientes de zonas onde se sabia que havia peste, nomeadamente Inglaterra, por exemplo, Bristol, que o Flávio conhece muito bem, da Andaluzia, das cidades italianas, da Galiza também, portanto há França, referências muito claras a essa penetração da via marítima e ao estabelecimento de medidas coercivas para impedir esses navios de entrarem na Barra de Lisboa, ou seja, que ficassem ou em Cascais ou numa zona criada expressamente, sobretudo por Dom João II, de confinamento dessas tripulações e das respectivas mercadorias, para impedir, portanto, a entrada de possíveis focos de contaminação. Nesse aspecto é muito interessante. Todavia, tanto também quanto me recordo, e isso também hoje preparando um pouco também esta entrevista, ali alguma documentação, achei muito interessante a associação de surtos epidémicos às migrações no interior da Península Ibérica resultantes da expulsão dos judeus de Castela.
E esses seriam entradas por terra, não é? Entradas sobretudo a partir da fronteira beirã e da fronteira alentejana, e que haveria notícias, e nós sabemos quanto essa migração forçada de judeus castelhanos e de conversos castelhanos conduziu a uma sobrelotação do espaço das judiarias das cidades de fronteira, e como isso também terá sido propício ao contágio, que parece-me também ser, por alguma documentação que li, uma noção que existia na altura, ou seja, que as pessoas, que a aglomeração de pessoas favorecia os contágios, não é? Portanto, o superpovoamento de algumas zonas que são geradas exatamente por estes movimentos poderiam constituir também um foco de contágio. Mas também fica claro que o contágio poderia resultar de movimentações internas, ou seja, da circulação interregional. E isso também fica bastante claro em alguns documentos, com a determinação de zonas de onde provinha a doença, ou seja, localidades sobre as quais havia o conhecimento de doentes, e se pretendia impedir a vinda de pessoas exatamente das localidades sobre as quais havia esse conhecimento. Mas a entrada marítima, os portos, portanto, eram uma grande preocupação, porque sem dúvida também são as portas mais abertas ao exterior que as cidades portuguesas têm, sem dúvida alguma, não é? E a dimensão de alguns portos, estou-me a lembrar do Porto, de Lisboa, especialmente vulneráveis, não é? Portanto, e são grandes concentrações, são concentrações significativas, uma situação de peste numa cidade de uma dimensão considerável é muito preocupante. E isso é muito interessante. Falou dois aspectos que eu apontei aqui, que é as noções da aglomeração que eram propícias para o contágio e de como a circulação interregional também era tida em conta como elemento de possível propagação dos focos infecciosos. Eu vou saltar aqui uma questão que lhe tinha diretamente para uma mais avançada, que é das estratégias adotadas pelas autoridades, porque no fundo acaba por estar interligado. Tendo noção que então estas entradas externas e que também a circulação interregional poderiam fomentar a propagação de doenças, que medidas profiláticas e de combate às pandemias medievais é que foram adotadas para mitigar o efeito das doenças a uma escala mais local? As medidas tomadas são várias. Uma, já muito conhecida e muito glosada por vários autores, é o encerramento da muralha da cidade através do encerramento das portas, não é? Portanto, impedindo a circulação. No entanto, eu acho que conforme se avançou no tempo, as medidas começaram a ser mais, não sei se mais elaboradas, se passadas para escrito, não é? E, portanto, nos chegaram porque foram passadas para escrito. Regulamentadas, não é? Exatamente. Nesse aspecto é muito curioso um regimento estabelecido em data incerta por o príncipe Dom João, ainda antes de ser rei, destinado a Beja, e que tem um conjunto muito rigoroso de medidas a tomar naquilo que nós hoje em dia chamaríamos uma cerca sanitária. Ou seja, é estabelecida que a guarda das portas, uma guarda especial das portas, que se destinava a garantir que as pessoas que entravam em Beja, especialmente provenientes de alguns destinos que são enumerados no documento, teriam que garantir para as pessoas e para as mercadorias não ter tido contacto, pelo menos durante 30 dias, com locais ou pessoas contagiadas. Para isso teriam que trazer um juramento feito sobre os textos sagrados, e aí é muito curioso que o regimento de Dom João II não se limita aos evangelhos cristãos, porque refere que os crentes de outras religiões jurariam sobre os seus textos sagrados, e em que se
a pessoa sob compromisso de honra. É muito interessante que o regimento contém a minuta da declaração, portanto a minuta da declaração é enviada pelo rei, em que se comprometia, portanto, a não ter contacto com focos de doença durante 30 dias, e que declarações essas de que devia ser dado conhecimento ao meirinho, havendo castigos para os prevaricadores. Da mesmo modo, as pessoas vindas desses locais teriam que ser confinadas às estalagens, era o único local onde poderiam ficar, vigiadas também, de maneira a que não contactassem com outras pessoas, reservando-se, portanto, não só uma guarda, mas também a presença de alguns escudeiros, quer nas portas, quer nessas mesmas estalagens. O rei também tem a noção, e é muito curioso, de que os privilegiados, nomeadamente o Duque de Viseu, membros da corte, infantes, pudessem contrariar estas decisões, e manifesta claramente que isso não pode acontecer e que também não poderiam acolher pessoas que pudessem vir a constituir foco de contágio. É muito interessante também que estas declarações, os guardas deviam recolhê-las para serem enviadas ao meirinho, e que elas deviam ser agrupadas, enfiadas num fio. É muito curioso. Também há a preocupação de difundir todo este conjunto de medidas através não só da sua passagem em escrito no livro da Câmara, mas sobretudo para a sua divulgação pública através dos pregoeiros, para que, como o rei dizia, ninguém pudesse invocar desconhecimento. Portanto, isto faz parte de uma medida, como vê, é completamente interna, não é? Tem a ver com circulação interregional, mas, por exemplo, no caso de Lisboa, temos cercas sanitárias claras, outra vez com este impedimento de pessoas poderem entrar na cidade quando contagiadas, e há mesmo preconizado o afastamento de doentes para fora do perímetro urbano, para fora da cidade. Portanto, para locais que pudessem acolher esses doentes e que depois só podiam voltar à cidade 30 dias depois de curados. Isto faz-nos lembrar, soa-nos a qualquer coisa muito, muito familiar, não é? Há depois, no século XVI, com Dom Manuel, medidas mesmo mais extremas e, muito curiosamente, medidas que o rei diz tomar por conhecimento do que se fazia no resto da Europa, nomeadamente em Génova, que até preconizavam que na cidade que a cidade se esvaziasse e que fossem impedidos os ajuntamentos, que até inclusive, muito curiosamente, se fechassem as escolas dos moços, onde os moços aprendiam a ler e escrever, portanto se fechassem as escolas, não tivessem lugar procissões e as pessoas fossem para o termo, para zonas onde pudessem estar, como os documentos referem, espaçadas umas das outras. Portanto, eu acho que aqui fica muito clara que há a noção de contágio pessoa a pessoa, e provavelmente através de elementos que eles não conseguem identificar, mas que associam, por exemplo, aos ares maus, não é? Aos ares maus, não é? Portanto, a contactos eventualmente por via aérea. E penso que são medidas muito, muito interessantes de uma tomada de consciência e de uma organização, como vejo, a partir dos poderes, do poder régio, que teria como objetivo salvaguardar e tentar refrear as situações gravíssimas de contágio em contextos urbanos e, mais uma vez, dos ajuntamentos, não é? Portanto, há esta noção que as pessoas têm que se separar, têm que se afastar e viver em espaços abertos e não nos espaços confinados e fechados no interior das cidades. É um testemunho extraordinário. A verdade é que nós, perante esta pandemia que vivemos atualmente, estamos a utilizar uma série de mecanismos e de recursos que têm centenas de anos, que recuam à Idade Média ou até a tempos anteriores, não é?
mas que os conseguimos identificar claramente a partir do século XIV em alguns momentos e século XV. Eu achei fantástica a minuta da declaração que referiu, porque faz lembrar as minutas que andaram a circular para as entidades empregadoras entregarem aos seus funcionários para poderem circular, por exemplo, para dentro e para fora de Ovar, e até para outros concelhos durante a fase de estado de e as declarações que alguns países pretendem pedir de que a pessoa não foi contagiada ou está livre, portanto tem um pouco a ver, como também os medos, os receios, as atribuições, por exemplo, de culpabilidade pelos surtos pestíferos a estrangeiros, às minorias, o encontrar um bode expiatório também foi algo com que nós nos deparamos um pouco agora, não é? E que também não é uma novidade, digamos, esta procura dos bodes expiatórios. É também curioso referir, também foi um outro documento que eu achei bastante interessante, foi algumas medidas tomadas em Lisboa para minorar o contágio no interior da cidade nas casas das pessoas contaminadas. Ou seja, como são dadas instruções ao Conselho também para que tudo fosse lavado, nomeadamente roupas, e que a casa fosse lavada com vinagre. Estão a ver de onde é que vem o que agora foi algo que foi muito disseminado através das redes sociais, de que o vinagre era muito eficiente. Portanto, lavava-se as casas com vinagre, finalizava-se com alecrim, isolavam-se as casas e, portanto, os habitantes eram retirados e a casa ficava desabitada durante um mês, assim como as casas vizinhas. Portanto, a noção de contágio aqui muito, muito clara. Agora uma pergunta, essas instruções vinham da parte do rei. Da parte do rei, não é? Mas nós não sabemos provavelmente qual é que é a origem dessas mesmas instruções, pois não? Se houve, por exemplo, um conselho consultivo, como, por exemplo, a reunião do governo com os membros da Direção-Geral de Saúde... O rei ouvia os seus médicos. Os seus médicos, não é? Ouvia os seus médicos e por vezes até, no caso de Lisboa, permitiu que o seu cirurgião-mor ou o seu médico colaborassem com a cidade. Portanto, ele ouvia quem próximo dele era considerado como um saber médico, não é? Acontece nos dias de hoje em alguns países. Exatamente. Não. Portanto, é curioso mas estamos a falar de um rei que é Dom João II, não é? Estamos a falar de um rei que tem da governação aí eu acho que concordo muito com o professor Adão da Fonseca, tem uma visão global do reino, porque vemos isso, até em alguns desses documentos ele não está preocupado apenas com a cidade de Lisboa, está preocupado com o reino e refere isso, mas também um rei que tem uma relação muito próxima com a cidade de Lisboa. Claro. E como tal é muito interferente, mas nada nos impede de levantar a hipótese que algumas destas instruções não fossem enviadas a outras cidades e o Régio, não é? Claro. Portanto, nós temos em tudo isto, Flávio, há também o grave problema do desaparecimento da documentação de produção de conselhia para Portugal na Idade Média, não é? Nós não temos, o Porto é nisso uma exceção, mas nós não temos os livros, datas das reuniões conselhias, não temos os livros dos tabeliães, portanto escapa-nos um conjunto imenso de documentação que poderia permitir-nos perceber se são casos isolados, se são determinações de caráter mais global. Com um rei como Dom João II, talvez fossem enviados a outras localidades, porque nós vemos que este regimento, que ele faz ainda príncipe, é enviado a Beja, não é? Portanto, isto significa provavelmente há instruções, aconselhamentos, normas que teriam sido enviadas não apenas a Lisboa, mas a outras localidades.
Apesar da escassez de documentação, há um outro elemento que parece que é completamente visível quando olhamos para os testemunhos que esses mesmos documentos nos deixaram, que é a forma como as pessoas, de certo modo, estavam habituadas a certas doenças e surtos epidemiológicos. Hoje em dia, quando a Covid-19 entrou na Europa e quando chegou a Portugal, o medo foi global. As pessoas ficaram amedrontadas e refugiaram-se em casa, muitas delas sem qualquer tipo de problema ou de terem sido obrigadas a ficar em reclusão total. Quase como se fosse algo completamente novo. A verdade é que a humanidade está cheia de histórias de pandemias, não é? Nós é que não estávamos habituados no nosso tempo a vivê-las. Quando olhamos para a Idade Média, que evidências é que existem de que as pessoas, as instituições estavam habituadas a estas grandes crises de saúde pública? E depois, sabendo que elas ocorriam ocasionalmente ao longo da história, porque sabemos que a peste negra, a primeiro grande surto foi em meados do século XIV, mas depois houve uma série de surtos que foram ocorrendo em vários diferentes períodos históricos, não é? E nem sempre esses surtos acabaram por ter consequências negativas, não é? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do cerco a Lisboa. Será que podia falar um pouco sobre isto, então, sobre a forma como as pessoas estavam habituadas a que estes surtos acontecessem e como lidavam, se calhar de uma forma mais natural do que hoje lidamos com esta pandemia, e como é que elas nem sempre acabaram por ser mais para a história de Portugal? Bom, a sociedade medieval tem um horizonte de proximidade da morte que não tem nada a ver com as sociedades contemporâneas, não é? Têm não só horizontes de carência, horizontes de guerra, horizontes de insegurança. Por outro lado, os conhecimentos médicos são ainda bastante incipientes e, portanto, a possibilidade de vencer um conjunto muito variado de doenças era muito reduzido, não é? Era muito reduzido e, portanto, nós imaginamos que as taxas de mortalidade infantil deviam ser muito elevadas, portanto, a morte está muito presente. E depois os ciclos de carência alimentar, não é? Que são responsáveis por um elevado número também de carências de baixas de vitamínicas, de todo o conjunto de alimentação que geram, portanto, também vulnerabilidades. Depois, a partir realmente do século XIV, uma certa recorrência deste tipo de surtos, os quais no século XV são recorrentes. Este tipo de documentação que tive hoje a reler e que tem produzida sobretudo no reinado de Dom João II e de Dom Manuel aponta uma quase constante presença de um horizonte de doença. O Dom Manuel, por exemplo, teve uma longa estadia fora de Lisboa. Porquê? Porque Lisboa era perigosa para o rei, não é? Com a dinâmica portuária de uma grande cidade, não é? Portanto, tornava a cidade especialmente vulnerável e a uma grande concentração humana. Portanto, as pessoas, de certo modo, estão habituadas a este consenso e face a uma sociedade que ainda não compreende, ainda não sabe qual é a origem, tem a noção do contágio, como vimos, de uma forma clara, mas não sabe qual é a origem, dadas a uma componente religiosa, não é? Como sabe, e que trazem consigo uma certa inevitabilidade, porque tem a ver com os pecados da sociedade e com a vontade de Deus, não é? E daí também que todos estes momentos sejam associados a rogações, a procissões e todo um conjunto de devoções que não devemos esquecer que eram levadas a cabo em contextos urbanos. A situação de peste que ocorre no torno do cerco de Lisboa tem a ver com uma grande aglomeração humana em torno da cidade e como os especialistas em história militar agora estão a chamar a atenção, uma grande concentração de montadas de animais e do que os animais têm associado em termos de dejetos é muito favorável à contaminação das águas. Portanto, isso foi um mal que veio para bem, não é? Mas
não me parece, pelo que eu tenho lido, mas eu tenho um conhecimento limitado, que as sociedades olhassem para as pandemias como um momento positivo. O que eu acho é que algumas medidas tomadas, sobretudo no século XV, que é a cronologia que conheço melhor, por exemplo, de criação, pelo menos em Lisboa isso aconteceu, de locais fora da cidade para receber os doentes, portanto isso poderá ser uma vantagem, ou seja, que houvesse uma maior atenção a estes aspectos. Agora que as sociedades olhassem para ali como uma vantagem, pelo menos eu não tenho dados para lhe poder dizer que, tirando o Fernão Lopes, que nos apresenta a peste que acometeu as hostes de Dom João de Castela e que deixaram o próprio Dom João de Castela debilitado, fosse algo mais frequente. Claro. Embora os elementos positivos sejam difíceis de identificar ou de pelo menos de chamá-los dessa forma, depois também há aqueles que facilmente conseguimos classificar como negativos, não é? Quando olhamos para a Idade Média e quando olhamos para a forma como a peste degraçou e como afetou várias populações, nós sabemos que muitas vezes, como já se mencionou no início desta entrevista, há sempre busca por um bode expiatório, não é? Que evidência que existe de manifestações sociais, por exemplo, um pouco mais violentas, que possam ter incluído conflitos socio-religiosos, não é? Basta vermos que hoje em dia têm ocorrido alguns casos desse género, não é? Seja de xenofobia perante os chineses, que em alguns estados acusam de ser responsável pela origem da doença, ou então outros casos um pouco mais específicos, como é o caso da Índia, que diz que chegaram a surgir notícias de que os muçulmanos seriam responsáveis pela propagação desta doença. Pois. Um caso muito conhecido tem a ver com o pogrom sobre os cristãos novos em Lisboa em 1506, né? Que teriam sido, na sequência de pregações no Mosteiro de São Domingos, acusados de serem os responsáveis por uma fortíssima epidemia que vinha na sequência de recorrentes situações de epidemia, pelo menos desde a década de 80 do século anterior, e que geraram esse ataque sobre a zona, que era uma zona de cristãos novos. Tenho uma mestranda a trabalhar exatamente a transição entre a expulsão dos judeus e a reafetação do espaço da judiaria grande, e é claro que nos primeiros anos as antigas judiarias continuam habitadas, em muitos casos, por cristãos novos, portanto eles também sabiam onde eles estavam e foi fácil desenvolver este pogrom. Mas, por exemplo, em 1484, o rei Dom João II desenvolve uma cuidada argumentação para refutar uma ideia que corria no reino de que os conversos castelhanos eram os responsáveis pelo contágio. E, portanto, ele detalha exatamente que a argumentação como houve sítios onde houve reacendimento dos surtos e nunca teve lá nenhum converso, houve sítios que sim, portanto, desenvolve todo um conjunto de argumentação para refutar essa associação direta e chamando a atenção que se sofria uma peste, era porque todos tinham pecado e não apenas os conversos é que eram os pecadores. Portanto, mas nota-se que é um rebater de argumentação que corria. E é explicitado mesmo que corria essa justificação. Pelo menos isso aponta para esta situação da procura do bode expiatório e como era papel das autoridades, neste caso o monarca, refriar e impor aos conselhos muito cuidado sobre isto, porque isto é dirigido aos conselhos para eles exatamente terem cuidado com isso, no sentido de evitar agitação social, não é? E nós sabemos como Dom João II, por exemplo, referiu bastante alguns ataques que foram feitos às judiarias de Lisboa na década de 80. Portanto, porquê? Porque essas perturbações sociais eram de temer, não é? E pretendia-se que ficassem afastadas de contextos urbanos, sobretudo contextos urbanos
uma cidade com a dimensão de Lisboa, não é? E com a variabilidade social, que nós às vezes também esquecemos, que há estrangeiros, há uma grande mescla social na cidade de Lisboa, que podia potenciar muitas situações deste tipo. Estamos perante uma racionalidade política e até um desejo de aplicar conhecimento científico moderno muito mais intenso do que uma pessoa poderia julgar para o período medieval, de certo modo, não? Sim, mas estamos segunda metade do século XV. Claro. Na metade do século XV, onde há muito de medieval, quer dizer, este quase desmontar do que corria, no fundo de um boato que corria, não deixa de não associar a peste aos pecados. Claro. E como Nosso Senhor teria que castigar os pecados de todos os homens, não é? Portanto, há aqui como que, diga? O conhecimento científico ainda era limitado, apesar de tudo. Exatamente, portanto coexiste com outros aspectos em que as explicações são meramente religiosas, mas é muito curioso que já haja esta preocupação de desfazer um boato perigoso, também no fundo um boato perigoso, não é? Claro que sim. Estamos na fase final da entrevista. Eu vou juntar aqui duas questões, uma para a Idade Média e outra para os tempos mais atuais que nós vivemos. A primeira tem que ver com, olhando assim de uma forma informal para a história da Idade Média e perante as pandemias que afetaram as populações dessa época, o que é que terá emergido de positivo? Positivo não, já sei que essa palavra pode ser sempre um pouco ambígua, mas que elementos é que perduraram que possam ter beneficiado as gerações futuras? E observando o medo que existe hoje perante a Covid-19, as incertezas em relação à economia a curto prazo e todos os efeitos que isso poderá ter na nossa sociedade e até na política e na cultura, o que é que acha que poderá emergir de positivo, lá está, desta crise que vivemos atualmente? Bom, em relação à primeira pergunta, eu não tenho muita informação para sustentar uma resposta. Tenho a sensação que que estes momentos eram altamente perturbadores. Perturbadores por aquilo que significavam em termos da presença da morte, da incapacidade de fazer frente a algo sobre o qual se tem um conhecimento limitado, não é? E também pelas interrupções que gerava na vida económica. Há referência, portanto, quando se fecham as portas de uma cidade, quando as pessoas só podem entrar com uma declaração, quando as mercadorias ficam de quarentena, quando os barcos não entram num porto tão dinâmico como Lisboa, estamos perante uma situação de grave crise económica sobre a qual não temos informações, mas podemos intuir, não é? que gerava. Agora, as condições positivas, pergunta-me se teria repercussões positivas, eu isso não lhe sei responder, sinceramente para a Idade Média não lhe sei responder. Para os tempos contemporâneos, para os tempos que estamos a viver, eu acho que também esta pandemia, se nós quisermos ser um bocadinho racionais e refletirmos sobre ela e não termos uma leitura muito a priorística e muito exclusivamente afetiva, coloca-nos perante a ideia de que o ser humano tem uma essência que tem permanecido ao longo dos séculos, não é? Portanto, se nós também apresentamos terrores semelhantes ao homem medieval, representa que na sua essência nós somos a mente humana, não permanece, tem um substrato perfeitamente imutável, e falando até com algumas pessoas que lidam mais de perto com esta doença, isso resulta muito claro. E uma das coisas que eu acho positiva desta epidemia do Covid é primeiro, revelar às pessoas de uma forma mais clara aquilo que é importante e aquilo que não é.
e termos a noção de que todo o nosso progresso tecnológico, toda a nossa, eu iria quase usar uma palavra que na Idade Média surgia, a nossa soberba, não é? Como sociedades muito evoluídas, muito, com um nível de conhecimento, de divulgação de informação que é única e extraordinária, foi relativizada, claramente relativizada em função de outras coisas que nós, embora eu não sou adepta dos discursos lamechas que entretanto têm aparecido e nas publicidades um bocadinho lamechas, acho que o marketing está a utilizar o Covid de uma maneira um bocadinho pouco criativa e um bocadinho lamechas, não, a palavra, não encontro outra palavra melhor. Portanto, eu acho que esse aspecto é importante e há um outro aspecto que eu acho também importante, é a nossa capacidade de adaptação, que emerge muito claramente deste estado de pandemia, a maneira como nos adaptamos, como fomos bastante criativos em tentar minorar, em tentar viver os confinamentos da melhor forma possível, recorrendo às vezes a tecnologias. A mim, por exemplo, comove-me um pouco ver os velhinhos adaptarem-se ao tablet, adaptarem-se a falar com os netos por Zoom. Acho que isso é uma capacidade de adaptação da sociedade portuguesa em concreto, não domino as outras sociedades para poder pronunciar, mas notei na sociedade portuguesa que, como nós sabemos, tem ainda alguns handicaps culturais e económicos, como as pessoas se adaptaram a esta realidade e aprenderam a viver com ela. E eu diria que o saldo mais positivo é este relativizar do nosso domínio tecnológico e nosso domínio do conhecimento, porque também estamos numa fase em que se demonstra que nós temos um domínio de conhecimento enorme, mas não temos a certeza de conseguir produzir uma vacina, não é? Portanto, isso ajuda-nos a ser humildes e também esta capacidade de adaptação que a sociedade portuguesa demonstrou. Sim, chegamos ao fim. Muito obrigado. Foi extremamente instrutivo e com dados muitíssimo interessantes que eu espero que aqueles que irão escutar estas entrevistas de forma assíncrona que apreciem, sinceramente. Estas entrevistas irão estar disponíveis no canal do CITSEM do YouTube e também em podcast na Casa Comum da Universidade do Porto. Então depois mande-me os links, se faz favor. Claro que sim, pode ser acedido depois através de Spotify, Google Podcast e outras plataformas. Muito obrigado mais uma vez por esta entrevista e até breve. Até breve.